Fala galera, tudo bem? Para vocês que já me seguem há algum tempo aí, já perceberam que o canal tá com a cara nova aí, tá? Estão gostando das novidades? Espero que sim. Bem, vamos ao que interessa, que é a nossa aula hoje, né? Que ela é muito importante, onde falaremos sobre At a restaurant. Em um restaurante. Bem, pessoal, nesta aula mostrarei a todos a maioria dos nomes e traduções das coisas e frases que falamos, assim como dos objetos que manipulamos nos momentos em que nos encontramos em um bom restaurante americano. Ou inglês, está bem? Bem, ao começarmos um novo dia, nada como saborearmos um bom café, certo? Neste caso, que será o café da manhã, certo? Bem, neste caso, que será o café da manhã, o que poderá haver de interessante para comentarmos a respeito? Na verdade, muita coisa. Vejamos então. Bem, então para começarmos, ao pedirmos ao atendente ou ao garçom de alguma lanchonete ou restaurante um café, que por lá se diz coffee, o atendente certamente lhe perguntará algo do tipo: Would you like coffee with cream or just plain? Que quer dizer: você gostaria do seu café com creme ou puro? E suponhamos que sua resposta tenha sido Just plain, in a cup, please. Café puro, em uma xícara, por favor. Isto significará que você terá escolhido um café básico, ou seja, um café preto. Ou, como ainda é mais conhecido ainda, né, um café puro, está bem? E suponhamos que o atendente continue lhe indagando. Would you like something to eat, sir? Ou seja, o senhor deseja algo para comer, senhor? Bem, no caso de você não ter nada em mente, eu diria que entre algumas respostas possíveis, a mais apropriada deveria ser: What do you suggest to me? What do you suggest to me? Que quer dizer: o que você me sugere? Está bem? E entre tantas opções, o garçom pode responder: Well, we have toast, cakes and bread, sir. Well, we have toast, cakes and bread, sir. Tradução aí, né? Bem, nós temos torradas, bolos e pães, senhor. Aí você diria: Ok, so I'd like some toasts, please. Ok, so I'd like some toasts, please. Tradução: Ok, eu gostaria de algumas torradas então. Algumas horas mais tarde. Muito bem. Depois de termos aprendido a pedir o nosso delicioso café matinal em inglês, vamos à nossa próxima boquinha, uma vez que já se passaram algumas horas, certo? E parece que nossos estômagos já estão pedindo mais alguma coisa, não é mesmo? Então vamos ver agora como deveremos nos comportar ao nos aproximarmos de um bom restaurante no momento em que pretendemos almoçar. Bem, para começarmos bem esta difícil tarefa aí, imaginaremos que estamos em um ambiente de trabalho e, como fazemos todos os dias, vamos chamar os nossos amigos em comum para decidirmos onde deveremos almoçar, ok? Bem, normalmente, ao nos aproximarmos de um restaurante, haverá sempre um recepcionista que muito educadamente nos abordará com a seguinte pergunta: How many are in your party? How many are in your party? Bem, antes de prosseguirmos, preciso abrir um pequeno parênteses aqui apenas para explicar que, apesar de imediatamente associarmos a palavra party, como foi dita na frase anterior, com a ideia de festa, neste caso não terá nada a ver com isso não, tá bom? Na verdade, este party aí, no qual o garçom se referiu, significará grupo, está bem? Mas em outro sentido, também pode significar um partido político, uma turma, etc, tá ok? Bem, então voltando ao fio da nossa meada aí, né, conforme dissemos anteriormente, neste caso, party significará o suposto grupo ou a galera no qual estamos formando naquele momento e que consumirá naquele restaurante, certo? Portanto, a tradução adequada para aquela frase How many are in your party? Dita pelo gentil garçom, deverá ser quantas pessoas existem em seu grupo? Apenas isso, tá bom? Bem, existem outras perguntas que também costumam ser feitas pelos recepcionistas de um restaurante, mas quando estamos em grupo, geralmente é apenas isso que dizem. Além, é claro, de um saudoso good morning, ou good afternoon,
ou ainda um cordial good evening, correto? Sempre acompanhado de um sir ou Mrs, ok? Muito bem. Mas vamos nos concentrar no trivial, que normalmente ocorre na maioria das vezes em que chegamos a um bom restaurante. Bem, conforme eu disse ainda há pouco, geralmente ao nos aproximarmos da entrada de um restaurante, mesmo antes de quererem saber em quantos seremos, costumamos ser recebidos com o educado Good evening, sir, ou Mrs, que significa boa noite, senhor, ou senhora, ok? Isso quando for noite, obviamente. Ou um good afternoon, que quer dizer boa tarde, se for à tarde, claro, naturalmente. Bem, ao entrarmos em alguns restaurantes, os funcionários também costumam perguntar: table or buff, sir? O que eles estariam querendo dizer com isso? Bem, a palavra table, eu acredito que a maioria de vocês já saibam que significa mesa, correto? Mas e quanto ao buff? Alguém sabe o que se trata? Bem, o que acontece é que na maioria dos restaurantes e bares americanos é oferecido, além da tradicional mesa que todos conhecemos, um outro tipo de assento mais moderno e confortável, que é algo como um banco acolchoado, muito interessante e confortável por lá, tá bom? E este conforto extra realmente não está presente apenas nos restaurantes luxuosos por lá, não. Na verdade, é algo realmente comum mesmo na maioria dos bares, restaurantes e fast foods em geral, diferentemente daqui, onde quase sempre nos oferecem a hard chair, que é uma cadeira dura, não é mesmo? Bem, então é só você escolher a opção, table or buff, ok? Bem, após fazermos nossa escolha quanto a estes assentos, o garçom em seguida deverá fazer a seguinte pergunta: Are you ready to order? Are you ready to order? Cuja tradução, como a maioria de vocês eu acredito que já saibam, é: vocês já estão prontos para fazer o pedido? Bem, inicialmente, o que costumamos pedir ou perguntar de cara é: Can I see the menu, please? Can I see the menu, please? Que, como certamente devemos todos saber, quer dizer: posso ver o menu, por favor? Certo? Bem, e se você ainda não tiver uma boa escolha e quiser pensar um pouco mais, o que fazer? Bem, neste caso, você poderá dizer ao garçom: I need a few more minutes, please. I need a few more minutes, please. Que significa: eu preciso de mais alguns minutos, por favor. E uma outra possível resposta sua poderá ser: Well, first can you tell me please what's today's soap? Well, first can you tell me please what's today's soap? Que significa: bem, primeiro por gentileza você poderia me dizer qual é a sopa de vocês hoje? Ou então, você pode perguntar: What do you recommend, please? What do you recommend, please? Que quer dizer: o que você me recomenda, por favor? Tá bom? Bem, em relação à primeira pergunta, que é sobre o tipo de sopa, o garçom poderá lhe responder, entre outras coisas, o seguinte: Well, today we have bean soup. Well, today we have bean soup. Que significa: bem, nós hoje temos feijoada. Isso mesmo, feijoada em inglês se diz bean soup. Bem, o garçom também poderá dizer: And vegetable soup. And it's fantastic. And vegetable soup, and it's fantastic, cuja tradução é: e sopa de legumes, e está fantástica, ok? Bem, e supondo que você escolheu a primeira opção aí, né? Bem, eu escolheria feijoada. Você deverá responder da seguinte forma: Ok, so I'd like bean soup as I started, ok? Ok, so I'd like bean soup as I started, ok? Que significa, né? Ok, então eu gostaria de escolher a feijoada, né? Como um começo, como uma entrada. Bem, entre outras opções, suponhamos que um de seus amigos digam: And I'd like spaghetti for my main course with salad, please. And I'd like spaghetti for my main course with salad, please. Caramba, de onde saiu o seu amigo, hein?
Putz, calma pessoal, o que o nosso ilustre americano apenas está querendo é muito simples. Na verdade ele disse, eu gostaria de espaguete para meu prato principal. Não é um pedido simples? Com certeza, principalmente depois da tradução, não é mesmo? Bem, e apenas para conhecermos mais uma alternativa de pratos, vamos nos lembrar dos famosíssimos steaks, que são os bifes, ok? Então, virando-se para o seu terceiro amigo, o garçom pergunta, And you, are you also ready to order too? And you, are you also ready to order too? Cuja tradução é, e você? Você também já resolveu o que vai pedir? E diferentemente de todos os amigos, este terceiro responde, Well, I'd like a good steak, please. Well, I'd like a good steak, please. Cuja tradução é, bem, eu gostaria de um bom bife, por favor. Bem, pessoal, em relação aos steaks, que como eu disse são os famosos e deliciosos bifes, o garçom deverá lhe fazer algumas perguntas básicas relacionadas à carne. Todas em relação ao ponto que você prefere o bifão que irá consumir. Portanto, ele deverá lhe fazer perguntas do tipo, How would you like your steak? How would you like your steak? Que quer dizer, como você gostaria do seu bife? Ok? Bem, em relação a esta pergunta, o próprio garçom deverá sugerir 3 possíveis opções, que deverão ser rare, que é o bife mal passado, né? Medium rare, que significa um bife ao ponto, e finalmente o well done, que é o bem passado, está bem? Então, após finalizarem seus pedidos, rapidamente chegaram os pratos. Também diferentemente daqui, não é mesmo? Bem, juntamente com os dishes, mais conhecidos como pratos, chegaram também os garfos, que são os forks, as facas, que são as knives, e as colheres, né, que são os spoons, todos envolvidos com guardanapos, que são os napkins, além dos copos, glasses, e taças, cups, individuais para completar a farta mesa, ok? Muito bem. E em relação às diversas bebidas existentes? Bem, a pergunta mais comumente usada pelos garçons americanos quando querem lhe oferecer uma bebida é Would you like something to drink? Would you like something to drink? Cuja tradução é Você ou vocês, né, gostaria de beber alguma coisa? E entre as diversas e possíveis respostas poderemos dizer We'd like beer. We would like beer. Cuja tradução é Nós gostaríamos de tomar cerveja. Ou também I would like a bottle of sparkling water, please. I would like a bottle of sparkling water, please. Que traduzido quer dizer Eu gostaria de uma água com gás. Ou você ainda poderia responder We would like some fruit juice. Que traduzido significa Nós gostaríamos de algum suco de fruta. Entre muitas outras opções existentes, obviamente, não é mesmo? Também tem o refrigerante, que por lá se diz soda, ok? Soda, não é soda limonada, não é. Refrigerante lá é soda, ok? Soda. Bem, e após sua difícil escolha aí, né, o garçom certamente responderá alguma coisa parecida com Very good choice, just a moment, please. Very good choice, just a moment, please. Cuja tradução é Muito boa escolha, só um momento, por favor. Muito bem. Antes de prosseguirmos com o assunto drinks, vamos conhecer algumas curiosidades sobre as bebidas nos restaurantes americanos. E vamos começar falando sobre bebidas alcoólicas, desde uma simples cerveja até um envelhecido e famoso uísque escocês. Vocês sabiam que para você consumir qualquer tipo de bebida alcoólica, você, além de ter que ser de maior, você terá que estar portando um documento oficial de identificação? Pois é, país sério, outro nível, não é mesmo? E em relação à água? O que pode haver de diferente com ela ao compararmos com a que nos servem no Brasil e em muitos outros países, por exemplo? Bem, a curiosidade com a água fica por conta de que, por lá, a água que consumimos não pode ser cobrada nos restaurantes, ok? E para concluir nossa relação de curiosidades sobre bebidas servidas nos Estados Unidos, saibam que a maioria das bebidas sem álcool por lá vem sempre acompanhada com muito gelo, tá bom?
Bem, depois de saborearmos nossos pratos e bebidas escolhidos, certamente haverá o momento da escolha de nossa sobremesa, não é mesmo? Então vejamos como deveremos pedir isso aí. What do you have for dessert, please? What do you have for dessert, please? Que quer dizer, o que vocês têm para sobremesa, por favor? Bem, entre tantas possíveis respostas, o garçom poderá dizer: Well, we have fruit salad, ice cream and pudding, sir. Well, we have fruit salad, ice cream and pudding, sir. Ou seja, bem, nós temos salada de frutas, sorvetes e pudins, senhor. Nossa, nada mal, hein? E complementando, ele perguntará: Which do you prefer, please? Which do you prefer, please? Que quer dizer, qual vocês preferem, por favor? Ok? E após alguém da turma dizer: Well, I heard that the ice cream here is wonderful. Well, I heard that the ice cream here is wonderful. Que quer dizer, bem, eu ouvi dizer que o sorvete daqui é maravilhoso. Após isso, vocês finalmente decidem pelo sorvete, correto? Eu decidiria. Bem, no final da refeição, o garçom certamente lhe perguntará: Are you all set? Are you all set? Que significa, já terminaram? Se responderem positivamente, ele deverá complementar dizendo: Can I have the check, please? Can I have the check, please? Que quer dizer, posso trazer a conta, por favor? Muito bem. E em relação a esta conta, uma outra coisa que muita gente por aqui torce o nariz e que lá pelos States é extremamente comum, é que a população já incorporou nas suas tradições a famosa caixinha do garçom, tá bom? Por aqui ela costuma girar em torno de 10%, correto? Pois saiba que por lá esta média gira em torno dos incríveis 20%, é mole, my God! E todos percebem e comentam negativamente quando você não dá este valor por lá, tá bom? Na verdade, a gorjeta lá está meio que assim, incorporada ao salário deles. Enfim, aceitemos ou não, isso já faz parte da cultura dos americanos e ingleses, tá bom? Caraca, não quero ir mais para lá não, meu Deus. E só para finalizar o assunto referente à sua conta aí, né? Outra coisa muito comum por lá é que eles sempre perguntam: Would you like your tickets together or separated? Would you like your ticket together or separated? Cuja tradução é: vocês vão querer a conta junta ou separada? Bem, por aqui este assunto costuma gerar alguns constrangimentos, não é mesmo? Aí vocês saem no tapa e resolvam. Brincadeira. Bem, por lá não costuma ser assim não, pois como eles possuem o poder aquisitivo superior à média dos latinos americanos, cada um se responsabilizam pela sua parte sem problema algum, ok? Então ficamos por aqui, amigos. Acho que deu para passar para vocês aí, né, as principais ideias e os principais nomes das diversas coisas com as quais nos deparamos ao entrarmos em um restaurante inglês ou americano, não é? Então, até a próxima aula, onde falaremos sobre os membros que compõem uma família, os irmãos, pais, tios, avós, sobrinhos, netos, etc, ok? Até lá então.